Eu gostaria de pedir a vocês, nesse momento, que vocês fechassem os olhos e tomassem um momento para conscientizar-se da sua respiração, conscientizar-se e acompanhar com a sua consciência o trajeto do ar que entra e sai de dentro de você, que você feche os olhos por alguns instantes e que você lance a seguinte pergunta, a seguinte reflexão lá para dentro de você, lá para o seu coração. Eu gostaria que você começasse a ter um diálogo com essa gordura que você percebe que ainda está presente na sua vida, que ainda está criando uma capa em volta de você. Então feche os olhos, respire conscientemente e você vai começar a dialogar com esses quilos extras que você ainda está carregando e que eles ainda estão fazendo uma capa em volta de você. E você vai se dirigir a esses quilos a mais que estão condensados em vocês, vão olhar para eles e vão começar a abrir-se para uma escuta, para a resposta dessa pergunta que vocês vão fazer. E você vai perguntar: o que é que você esconde? O que é que você protege? O que é que você guarda? Coloque essa pergunta lá dentro do seu coração e dirija essa pergunta para esses quilos extras que estão contornando o seu corpo físico e abra-se para um silêncio dentro de você. Perceba que a mente muitas vezes continua falando, a mente fala mesmo, é a natureza dela, mas perceba que ela aos poucos vai silenciando e você vai ouvindo o silêncio que permeia os pensamentos, você vai ouvindo o silêncio que permeia o som da sua respiração e você vai se dirigir a esses quilos extras e perguntar: o que é que você esconde? Por que você ainda está aí? Permita refletir sobre isso. Essa gordura, esses quilos a mais, eles só vão embora definitivamente se nós conseguirmos identificar qual é que é a função que eles estão tendo neste momento na sua vida. Mas eu já posso adiantar que o medo precisa ser olhado para que você possa identificar do que é esse medo. Com toda certeza, você deve ter uma ferida, um machucado em relação à sua sensualidade. Todos nós temos feridas,
Todos nós, quando éramos bem mais jovenzinhos, crianças, que é do 0 aos 21 anos, nós tivemos, às vezes, nós fomos humilhados, nós nos sentimos envergonhados, nós nos sentimos rejeitados, nós nos sentimos abandonados. E isso dói. E isso dói. E é possível que em algum momento que você se sentiu sensual, bonita, envolvente, carismática, você deve ter sido magoada, mal compreendida. Então, olhe para essa ferida que está junto com essa questão da sensualidade. Olhe sem nenhum julgamento. Vocês poderiam contar um pouco mais a respeito disso? Agora nós estamos usando um momento para que vocês façam um balanço. Interroguem-se um pouco mais. Porque essas perguntas, elas levam a uma segunda reflexão, que é aquilo que a gente diz assim: eu quero realmente emagrecer? Eu quero acordar? Eu quero permitir que a minha sensualidade emerja novamente? Eu quero enfrentar os olhares das pessoas, eu quero encarar esse medo que tem dentro de mim, eu quero olhar essa tristeza que está aqui, que parece que eu preciso olhar muito para ela para poder conhecer um pouco melhor, para poder saber um pouco mais. Então, a verdadeira dificuldade que muitas de vocês estão encontrando é porque não quer pagar o preço para fazer esse processo. Não quer gastar o tempo que precisa gastar com você mesma. E quando você conversa com esses quilos a mais, olha, em relação àquelas experiências que vocês viveram quando fizeram o exercício do espelho e que, inclusive, eu aconselho que vocês continuem fazendo o exercício do espelho e sempre de uma maneira atual. O que você vê hoje nos seus olhos? E você conversar com você, e você se abrir com você, e você dialogar com você diante do espelho, tá certo? E agora eu vou falar a respeito daquilo que precisa sair. E muitas de vocês, quando fizeram o exercício do espelho, perceberam que tinha tristeza dentro dos olhos, não foi? Muitas de vocês escreveram: quando eu olho para essa pessoa que está aqui na minha frente, eu sinto uma tristeza. E hoje foi muito bacana, porque a Elaine me pediu para falar da tristeza e falar do grande não. Hoje eu vou falar da tristeza e vou falar do abandono também, a coisa de se sentir abandonada. E aí na próxima vez a gente fala de novo do grande não, tá bom? O que é a tristeza? A tristeza é uma emoção que surge na sua vida por dois motivos. Ou porque alguma coisa aconteceu que você não estava preparada, você não contava com aquilo, você fica decepcionada, porque a nossa mente, ela quer controlar os resultados das nossas ações, da nossa vida, dos nossos esforços, do nosso trabalho. A mente egóica, o grande estresse, gente, o estresse
Não é porque a gente levanta cedinho e trabalha até de noite e fica com o corpo cansado. Isso não estressa ninguém. Se você está trabalhando e está convivendo com aquilo que você gosta, você vai chegar de noite, você está que nem uma criança que brincou o dia inteiro e que precisa dormir e que dorme que nem um anjo e que no outro dia está cheio de energia de novo e no pique para começar tudo de novo. O trabalho não estressa ninguém. O que é que traz estresse na nossa vida? O que traz estresse é o fato de você não ter controle dos resultados. Então você planeja as coisas de um jeito, você faz as coisas de um jeito, e se o resultado não for aquele que você planejou, você entra numa frustração gigantesca, e esse é que é o estresse que cria cortisol, que faz mal para o nosso corpo, que nos envelhece, que apaga a nossa luz, que deixa a gente desanimado. Isso é que é o estresse na verdade. E a tristeza, ela vem muito por essa dificuldade, porque nós colocamos a forma correta é que você, através do autoconhecimento, você reconhece as suas habilidades, você reconhece aquilo que você é, você se lembra o que você veio fazer aqui no planeta e você faz, e você abre mão dos resultados. Você está a serviço. E você pode, a única coisa que depende de você é você fazer o melhor que você puder. Mas você não tem controle sobre os resultados. Então, se você sabe disso, você não se estressa mais. Compreende? Então, existe também uma tristeza dentro de nós que nós guardamos, e a tristeza é uma emoção, assim como o medo é uma emoção, a raiva é uma emoção, a frustração, a alegria, tudo são emoções, e a gente já conversou sobre emoções, não foi mesmo? O que é uma emoção? É um recado que o corpo emocional dá. É um aviso, é um telefonema. É a mesma coisa que a sua secretária liga e fala assim: Márcia, o seu dentista, aqui tô ligando, é a secretária do dentista para avisar que você tem que ir no dentista tal dia, tal hora, tá bom? Ela tá te dando um recado. Digamos que você fala assim: ela fala assim: então, eu tô avisando que o seu é assim, assim, assim. Você fala: Aí a pessoa fala: nossa, quem tá falando? Talvez ela repita mais uma vez, mas na terceira vez ela vai ficar muito brava com você, vai desligar o telefone, vai falar: essa mulher é louca, não dá para conversar com ela, como é que eu vou resolver esse assunto? A emoção, ela é um recado que vem pra gente. E sabe o que a tristeza está te trazendo? Qual que é o recado que a tristeza está trazendo no seu corpo emocional? Ela está pedindo para você soltar. Ela está dizendo para você que você está guardando coisas velhas que não tem mais utilidade na sua vida e que você ainda está guardando. Muitos de nós somos avarentos. Existem muitas pessoas que são avarentas no nível físico, são aquelas pessoas que, para se sentir protegidas, elas acumulam coisas. Às vezes você vai na casa de uma pessoa assim, é uma verdadeira trincheira, assim, tem milhões de coisas que não têm utilidade. E a pessoa, ela não dá conta de se desfazer dessas coisas, porque se desfazer dessas coisas é a mesma coisa de que ficar desprotegida. Então lembra, eu falei que a gente tem dores, que a gente tem feridas de rejeição, feridas de humilhação, feridas de abandono, e a gente arruma uma capa.
O gordinho, ele tem duas armaduras. Uma é da gula, ele come para criar essa capa. E isso o que é, na verdade? É um acúmulo de coisas desnecessárias. Entendeu? E num nível mais sutil, digamos que você é uma pessoa que não acumula coisas materiais, mas nos níveis mais sutis, você acumula ressentimentos, você acumula raivas, você continua guardando essas coisas, especialmente daquelas experiências de quando nós éramos crianças, até porque se você soltar, se você abrir mão, se você ir além dessa tristeza, dessas experiências, você fica com a sensação de que você pode ficar vulnerável e novamente ser machucado. Então eu convido a Márcia, eu convido a Elaine, eu convido a Lúcia, que soltem as coisas velhas. Sempre que você sente uma grande tristeza, é um sinal que você está acumulando dentro de você coisas que não têm utilidade. Às vezes eu encontro pessoas que, por exemplo, vão ficando, os anos vão passando, a pessoa vai ficando mais velha e ela quer se vestir como se ela fosse super jovenzinha, ela quer... E ela entra num sofrimento e às vezes são aquelas pessoas que fazem um monte de coisas e que vão ficando deformadas. E são pessoas assim que não dão conta de lidar e soltar a juventude, soltar o passado, soltar as coisas que passaram, esvaziar o caminhão, sabe? Então, Marcinha, talvez seja por isso que ainda não tenha saído, né? Talvez você esteja se descobrindo ou então precisa se questionar se não é uma pessoa que tem essa máscara da avareza, que fica guardando as coisas, sabe? Eu tô falando com muito à vontade com você, porque eu guardei tantas coisas durante tanto tempo e eu precisei ter um câncer para poder liberar, sabe? Nossa, se eu soubesse que guardar essas coisas todas iria me prejudicar nesse nível, eu teria soltado muito antes, sabe? Então, eu era uma pessoa que tinha uma avareza incrível, assim, eu guardava como se tivesse um caderninho preto no meu coração, sabe? Eu guardava tudo nos detalhes e não esquecia nada e tintim. Até que eu me dei conta, gente, para eu ter uma vida nova, eu preciso soltar, eu preciso deixar essa vida velha ir embora, tá bom? E eu quero também conversar com as pessoas, as meninas e os meninos que olharam para o espelho e sentiram uma espécie de uma solidão, sentiram uma espécie de um abandono. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Nós vivemos num paradigma de dualidade. Esse planeta, ele é dual. Então, por exemplo, o que é dualidade, né? É a sombra e a luz, e elas se complementam. É o dia e a noite, é o verão e o inverno, é a primavera e o outono, é o homem e a mulher, é o fundo e o raso, o bonito e o feio. Enfim, né? O alto e o baixo, e por aí vai. Nós vivemos num paradigma de dualidade. Então, todos nós temos um lado luz e um lado sombra. E nós vivemos experiências arquetípicas.
Muitos de nós têm experiências de abandono, muitos de nós têm experiências de humilhação, muitos de nós têm experiências de rejeição. Por quê? Porque essas experiências, elas são arquetípicas. A gente pensa que só eu vivi a história do abandono, mas se você for conversando com as pessoas, nossa senhora, todo mundo se sentiu abandonado, às vezes pela amiguinha na escola, às vezes pelo próprio pai, quando ele olha bravo, enfim, a gente, pela professora, enfim, a gente vive, todos nós vivemos essas experiências. E esses arquétipos, eles estão presentes na nossa vida com a intenção de nós transformarmos a sombra em luz. Mas agora eu vou falar mais no arroz com feijão para nós aqui, sem falar muito complicado. Olha, era uma vez um menininho que se viu de repente num orfanato. E ele ficou revoltadíssimo, ficou chateado, ficou ressentido, e ele chorou o mundo, e ele começava a lembrar que a mãe dele e o pai dele tinham deixado ele lá, e que ele era um abandonado, que ele foi rejeitado por eles, e aquilo doía demais, e ele não conseguia sair daquela revolta, ele não conseguia, e assim ele foi crescendo, revoltado, e ele guardou aquele momento em que o pai e a mãe deixaram ele lá naquele lugar, e ele ficou revoltado, e ele vai crescendo nessa revolta, nessa sombra, nessa vitimação, e aí ele se torna um menino delinquente. Quando você vê, ele tá fugindo dessas casas de menores, de repente quando você vê ele tá se drogando pela rua, de repente quando você vê ele tá matando, ele tá botando fogo em colchão. A gente diz que ele é um órfão sombra, né? É uma pessoa que viveu uma experiência e que foi levando aquela experiência por esse caminho e acabou se transformando num grande sofrimento, tá? E muitas vezes esses meninos, eles morrem jovens, porque a revolta é tão grande, a promiscuidade é tão grande que eles não têm luz no final do túnel e eles acabam morrendo. Esse é o órfão sombra. Vamos falar do órfão luz. O órfão luz é aquele menino que se viu lá no orfanato. E ele falou, caramba, minha mãe me deixou aqui, meu pai me deixou aqui, e agora, né? E agora? Agora eu vou ter que cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. Nessa hora, esse menino, ele resolveu ser pai e mãe dele mesmo. E ele resolveu cuidar dele. E aí, ele procura agradar a cozinheira do lugar, ele ajuda a cozinheira a tirar a mesa, e aí a cozinheira guarda um pedaço de doce melhor para ele. E ele é muito educado com a professora, e ele ganha um tênis novo no final do ano da professora, e ele vai limpar o jardim do outro professor, e lá ele ganha uma roupa, e de repente ele começa a ser office boy num determinado lugar. Aqui em Avaré tem um rapaz que ele é um advogado brilhante, e ele não é negro, e ele não é branco, ele é pardo, né? E ele se chama Gilberto, e ele fala, Rita, você pode contar a minha história? E ele é exatamente isso que eu estou contando. E ele se transformou, ele foi ajudante de cartório, né, no cartório do meu pai, e ele acabou se transformando num advogado brilhante, ele casou-se super bem, e ele, a primeira filha, ele resolveu adotar. E ele só entrou na fila, e veio para ele uma menina branca, do olho azul, coisa mais linda do mundo, parece uma Miss, a menina vai ser uma Miss.
E ele fala, você vê, Rita, tem gente que fica na fila, se esfalfa inteiro e não sei o que lá mais. E essa menina é minha filha porque eu cheguei lá e era ela para mim e nós ficamos com ela. E aí o segundo filho é o filho dele mesmo, de sangue, e o terceiro filho ele adotou uma criança excepcional, inclusive é uma criança que já faleceu, sabe? E ele tinha todo um cuidado, eles levavam a criança toda semana para um hospital longe daqui para fazer tratamento. Assim, você vê, esse menino ele virou um órfão luz. O que aconteceu? Ao invés dele fazer um drama, ao invés dele entrar na vitimação, ele simplesmente abraçou aquilo que ele tinha para o momento e ele resolveu fazer uma limonada do limão que ele tinha. E nós temos esse arquétipo do abandono dentro de nós. Quem de nós já não se sentiu abandonado por alguém que a gente ficou esperando que nos compreendesse ou que adivinhasse que a gente estava precisando de um abraço, de um carinho, de um olhar, de uma atenção, e aquilo ficou aquele buraco dentro de nós, né? Quantas vezes, Márcia, ao invés do seu pai ter uma crise de piripaque, você gostaria de ter recebido um abraço ou até um silêncio, já que ele era uma pessoa tão difícil, né? Então, veja, é preciso quando você olhar no espelho e perceber que tem uma sensação de solidão, uma sensação de abandono, você precisa olhar com muito carinho e com muito amor no fundo dos seus olhos e dizer, eu estou aqui com você. Não tem ninguém mais, mas eu estou. Porque esse arquétipo do abandonado, do órfão, ele está presente no nosso psiquismo de todos nós. E é nossa tarefa reconhecer esse órfão sombra e transformá-lo num órfão luz. Alguém que decide ser generoso consigo mesmo e ser generoso com o mundo. E deixar para lá a história do pai e da mãe que deixou ele naquele orfanato para lá, porque ele desistiu de querer criar uma historiazinha na cabeça dele do porquê que o pai e a mãe fez aquilo, o que estava acontecendo, o que não estava. Então, qual é a diferença do órfão luz e do órfão sombra? O órfão sombra, ele fica maquinando, por que a minha mãe me abandonou, por que meu pai me abandonou, por causa disso, daquele outro. Ele fica nutrindo essa vitimação, essa revolta. Eu conheço muito bem esse arquétipo, porque eu me fazia vítima do mundo, né? A abandonada, a solitária. Agora, quando você acolhe o órfão que tem dentro de você, você ganha uma coisa chamada liberdade. Que uma vez eu conversei com o Gilberto e ele falava, o importante é o que vamos fazer com o que fizeram conosco. Isso. Nossa, eu era muito mais livre porque chovia e a gente podia brincar na calçada, naquela enxurrada enorme, né? E não tinha nem uma mãe e nem um pai para encher o saco, né? Então, assim, desde menino, desde pequeno, ele era uma criança que experimentou a liberdade muito cedo. E por isso mesmo usou de uma maneira muito brilhante, né? Ele foi amadurecido à medida que ele resolveu ser pai e mãe dele mesmo. Então, nós viemos sozinhos para o planeta. Quando você chegou aqui, mesmo que você seja gêmeo com alguém, você chegou sozinho, você está fazendo a sua jornada sozinho e você vai partir sozinho. A experiência é única, a experiência é sua.
Então, essa solidão e esse abandono que você sente, se estiver doendo, se for uma coisa sombria, negativa, ela está trazendo um grito silencioso de lá de dentro, pedindo socorro para você, pedindo que você seja sua mãe e seu pai, e que você solte de uma vez por todas essa historiazinha que fica povoando a sua cabeça do que já fizeram com você. Porque o que se já fizeram, não tem jeito de voltar atrás, não tem jeito de mudar, não tem jeito de nada. O único jeito que você tem é soltar. E sabe que jeito que solta? A gente solta quando a gente pega uma caneta assim e a gente abre a mão e a caneta cai. É só assim, é simples soltar. Não é complicado soltar. Se você está tornando complicado soltar a sua história, é porque você está muito identificado com ela. Começa uma história nova. Joga o livro velho fora. Quando a gente fala para se desidentificar do gordo que tem dentro, é exatamente isso. Começa uma história nova. Então a gente precisa perceber que para que esses quilos, para que essa gordura derreta de dentro de você, muitas vezes eu digo assim que 90% dos casos é você aprender a soltar. Então respire junto comigo agora e solte o seu passado. Não existe terapia no mundo que possa fazer isso por você. Não tem preto velho, não tem tambor, não tem reza, não tem terço, não tem oração que... Nem Jesus Cristo não faz isso por você, porque está na sua mão, você que está segurando, quem tem que soltar é você. Assim como temos que jogar coisas velhas. Na verdade, eu não diria nem coisas velhas. A gente precisa se desfazer do que não tem utilidade na nossa vida. Essas histórias com os nossos pais, por exemplo, tem alguma utilidade na sua vida hoje? Então você precisa se perguntar assim: para que eu estou mantendo essa história aqui dentro de mim? Tem utilidade? Finalizando o nosso trabalho bem rapidinho, eu gostaria de finalizar com algumas alunas que me partilharam no particular segredos ligados à sensualidade, à sexualidade. E eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Soltem, simplesmente solte essas crenças que quando nós que temos mais idade, nós recebemos culturalmente a respeito de sexo. Que sexo era uma coisa feia, que era uma coisa vergonhosa, que, nossa senhora, tem milhões de crenças limitantes em relação à sexualidade. Então, permita que essas limitações vão embora da sua vida. São só crenças limitantes que te envergonham. Quando você me diz assim, nossa, eu tenho a sensação de que isso não é uma coisa digna, né? E aí eu convido que você se pergunte, mas então o que é digno? Né? A energia sexual é a energia mais espiritual que a gente tem. É a energia sexual que faz criança, que é a nossa melhor criação, a mais perfeita, é através da energia sexual. Se você ficar ajoelhado de um lado e o marido do outro pedindo um filho, ele não vai vir.
né? É preciso realizar, é preciso fazer essa criança. E isso porque nós somos co-criadores e porque a nós foi dado a energia sexual, que é sagrada, que é maravilhosa. É tão claro dentro da gente que a pessoa fica em conflito exatamente porque ela sabe que ela está prostituindo uma coisa sagrada, entendeu? O que é prostituição? Prostituição é, por exemplo, se você usar um garfo para abrir a fechadura de uma porta, você está prostituindo o garfo. Porque o garfo, ele foi feito para você comer, não foi feito para abrir fechadura de porta. Do mesmo jeito que a chave foi feita para abrir a porta e não foi feito para servir de garfo. Então, o conceito de prostituição é que você usa quando você usa o sexo para outra coisa que não seja o seu prazer. O seu comprometimento com a sua própria sexualidade, com a sua própria sensualidade. E eu sempre digo para as pessoas, né? Masturbe-se, conheça-se sexualmente, você precisa ser responsável pelo seu próprio orgasmo, você precisa ser responsável de buscar o seu prazer. Não é o seu parceiro que tem obrigação de te trazer prazer, é você. Porque a você foi dado a energia sexual, a mim foi dada a energia sexual. E mesmo que você usasse de uma maneira errada, ela é sua e você vai aprender através das experiências aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém. Então, tire esse conceito de pecado, tire esse conceito de errado em relação à sexualidade, né? Tire a vergonha. Para isso, é preciso que você faça amor consigo mesma. É preciso que você se realize. Que você seja dona da sua própria sexualidade e da sua própria sensualidade. A sensualidade eu não sei se eu já falei isso aqui, é aquele prazer que você experimenta quando você está debaixo da coberta, que está tudo quentinho, só o nariz está frio. É aquele prazer que você sente quando você segura na mão de alguém e tem um aperto de mão legal, né? Isso é sensualidade. Se você aperta a mão de alguém e aquilo é bambo, aquilo é mole, a pessoa não pega direito na sua mão, você fala, nossa senhora, essa pessoa aí não é muito de confiança não, essa pessoa, ai que esquisito, né? Tem alguma coisa com essa pessoa. Não é assim que a gente fala? Porque a pessoa não tem essa coisa, a sensualidade. Então, sensualidade não significa que você quer usar para você seduzir as pessoas, usar na promiscuidade, sair por aí com compulsão sexual, não tem nada disso. A sensualidade é o prazer de você experimentar os sentidos que o prazer pode te dar, né? Para você se experimentar, para você trazer o seu bem-estar, para você ver como que você se sente. Será que eu respondi as perguntas em relação à questão da sexualidade, né? Então as pessoas perguntam, mas e as fantasias sexuais? Sem problema, gente. Tá bom? Então, fazendo uma síntese do que nós conversamos hoje, primeiro, dialogar com esses quilos que ainda estão. É trabalhar e olhar para esses sentimentos que estão guardados dentro dessa armadura, dentro dessa gordura. Observar se eu não fico guardando aí debaixo medos, se eu não fico guardando os ressentimentos, se eu não fico guardando raivas.
tudo para eu me proteger, para não ficar vulnerável, porque se por acaso eu jogar fora essa raiva, jogar fora esse ressentimento e ficar vulnerável, quem sabe ali na frente alguma coisa ruim vai me acontecer de novo e eu vou me machucar de novo. Então eu prefiro guardar para eu poder saber que eu estou protegida. Esse é o mecanismo e isso é um círculo vicioso que está na hora de você se soltar, de você abrir ou pelo menos de você identificar o que é que tem debaixo dessa armadura, desses quilos todos. E a gente vai continuando da onde vocês pararam. Combinado? Tudo de bom, gente!